documentário dele no Jaçanã, né, no Museu do Jaçanã. Que bacana. Quem era seu sogro? Antônio de Castro. Tem o livrinho, tem o filme, tudo que fizeram na época. Bacana. Que, inclusive até eu falei no meu Face, porque o pessoal falou muito esse negócio da parte de presídios, né? Então naquela época o meu sogro era maquinista e eles quando passavam por ali, perto do Carandiru, naquela região ali, estavam todos os presidiários cortando os arbustos, tirando grama, limpando os trilhos de trem, tudo com aquelas caras carrancudas, né, que estavam odiando fazer aquilo, e os guardas tudo lá olhando eles. Ah, que interessante. Então eles punham a turma para trabalhar naquela época? Punha. Tá vendo? Colocava para trabalhar. Tem que voltar a trabalhar esse povo aí, né, gente? Sim. Então tem essas histórias, né? A gente tem uma riqueza, assim, de coisas assim, e que esse pessoal mesmo, meu ex-sogro é da região ali da Tranquilidade, então eles faziam, as vizinhanças, quando tinha que abrir um poço, uma fossa na casa de um de outro, eles se uniam, iam lá e faziam. Se tinha alguém construindo a casa, eles se reuniam e faziam um mutirão e construíam a casa daqueles. E era assim, eles se uniam, os vizinhos, né? E ajudava. Nos finais de semana eles se uniam para ajudar os amigos. Muito bacana. Né? Hoje fica assim, todo mundo no Face, ninguém que ajuda nada. Ninguém. Ixi, você pode morrer de pedir, às vezes pode estar morrendo que não vê, nem o SAMU vê. Então, da Tranquilidade, quando menino, eu tenho saudade de um tempo, né? E ali o Hospital Padre Bento estava ali na frente. Olha, eu ia falar isso do Hospital Padre Bento, porque a gente morria de medo daquele hospital por causa dos leprosos, né? Que não tinha nariz, não tinha os dedos e tal, então, e a minha avó falava, não vai e tal, que papapá, e eles passavam, quando a gente via eles vindo assim, já saía todo mundo correndo se escondendo. Infelizmente foi uma doença, né, que realmente foi muito discriminada, foi só, né? Ali eles não cuidavam só dos leprosos, né, porque aquela vila todinha em volta ali do Padre Bento era a casa onde acolhia as famílias deles, né? Eu tinha amigos meus que moravam lá, conheci. Depois, no fundo do Padre Bento, na parte de isolamento, eles cuidavam da doença de fogo selvagem. O pessoal conhecia mais o Padre Bento pela lepra. Mas ali no fundo, na parte mesmo de isolamento, eles cuidavam do pessoal de fogo selvagem, que na época até a minha mãe, ela guardava os saquinhos de leite. O que era o fogo selvagem, que eu também não lembro? É uma doença como se saísse a pele, como se fosse queimadura mesmo. Doía muito, ardia muito, mas é uma doença dessa forma, que ardia como fogo, então o nome era fogo selvagem, e fazia feridas como se fossem queimaduras mesmo. E na época minha mãe, minhas tias, minha mãe, minha avó, eles guardavam um saquinho de leite, né? E depois, eu peguei a época ainda do leite vinha em garrafa de vidro, e depois foi para saquinhos. E esses saquinhos de leite eles lavavam, guardavam, secava e mandava para o hospital, porque eles usavam para fazer algumas ataduras, coisas que eles usavam para o pessoal do fogo selvagem. Que interessante, maravilha. Tá vendo como aí você tem ficou, aí tem a parte do Padre Bento, então aí ficou a família de leprosos, foram tal, e ficaram ocupando o Padre Bento. O Padre Bento estava desativado, e essas famílias morando lá. Só que também começou a juntar bandidinhos ali. E quando foi no meados de 89, 90, até a minha tia Dirce, né, ela mandou uma carta para o governo falando sobre aquele hospital, que era uma judiação, tá daquele jeito, acumulando bandido, todo mundo passava ali, era assaltado e não tinha mais sossego naquela área. E aí foi de tanto mandar cartas, tudo, que acabaram tomando uma providência em relação ao Padre Bento. Aí colocaram as famílias, né, que ainda restavam por ali, acho que foram para asilos, né, porque eles não tinham para onde ir. As casinhas ainda continuam ali, né, tem algumas famílias que têm por direito ainda, né, aquelas casinhas, tinha o cinema ali atrás. O teatro, que reformaram o teatro. Só que quando eu era menino eu não usufruí de nada disso, eu só ia lá na região porque a gente conheceu. Na época de carnaval aqui no Recreativo, não sei se você chegava. O meu avô, ele que passava os lá no cinema. Então, e aí a gente conheceu algumas meninas, né, no bairro, em especial ali da Rua do Correio, né, que era
o único lugar do Que correio. aliás aquele nome acho que tem. É porque Aquela tinha um rua, correio, aquela né? rua tem um outro nome, mas a gente conhece como Rua do Correio porque ali tinha um Ali correio. tinha o correio. Era o Rua do único correio o único que tinha. correio do bairro, né? E ali nós conhecemos essas meninas numa matinê de carnaval e passamos a frequentar lá o bairro em razão delas, né? E também tivemos o prazer de ser amigo dos irmãos do grande artista já falecido, Cláudio Marzo, né? Isso. Que morou ali naquela rua. Então, Eu o fui Cláudio amigo dos Marzo, irmãos se eu não me dele. engano, ele era filho. Ele era aquele gordinho, né? Cabelo enroladinho, rosto cheio. Não, acho que eu tô. Aqui tinha um ator que ele era filho de um padre lá de São Manuel. Não Também saberia acho que já dizer faleceu. se é esse. Não, o Cláudio Marzo, sim. E aí a gente, em razão disso aí, Tinha estava uma sempre outra lá artista, no... só que ela era da Vila Galvão. E também, um pouco mais velho depois, a gente ia lá na região por causa dos bailes que tinha na Associação de Golporuva. Sim, a SAG, né? E o famoso Flamenguinho, que foi, eu até falava, o Davi teve aqui, eu falei, Davi, a minha frustração é nunca ter entrado no Flamenguinho. Porque o Flamenguinho diz que era boca quente, né? Eu cheguei era a pular carnaval lá, quente. mas matinei, eu fui com as minhas tias. E eu era menor de idade, não podia entrar, porque os bailes eram depois das 10 e tal, né? Mas eu era assim, fissurado e ia lá conhecer. Mas o negócio lá era pesado, porque ficava em cima do comércio. Isso, né? era um sobrado. Assim, era um sobrado, era comércio assim, embaixo e o salão em isso. cima. Tipo aqui o... Nossa, hoje se toca... Ih, o carnaval Era coisa quente. Já pensou desmoronar tudo? Hoje qualquer coisinha tá caindo, desabando tudo. Né? Então era uma época gostosa. Foi assim que eu conheci o bairro da Tranquilidade. Mas olha, os homens da casa, eles eram muito ciumentos com as mulheres. Então quando eu, minha tia, a gente ia sair, até às vezes dava um pulinho na SAG, já vinha meu primo, já vinha todo mundo atrás, fazer a gente correr pra casa já. A SAG é a associação lá de Golporuva, Isso, né? depois Casa do Som, tudo, a gente tinha que sair escondido, ainda mesmo assim, saíam tudo na captura. Era terrível. E baile de formatura? Você ia muito nos bailes de formatura? Fui em poucos, poucos bailes de formatura. Eu nem terminei a parte da escola, né? O porquê que eu não gostava. Assim, não que eu não gostasse. Aí eu descobri, depois, meu filho com 6, 7 anos, que pediram para fazer um teste com ele de déficit de atenção e dislexia, eu descobri que eu sou 80% disléxica. Então, eu que achava que eu era burra, eu não era burra, eu só era disléxica. Então, eu não tinha muito paciência para ficar na escola. Explica melhor para a turma o que é dislexia. Problema com leitura, entender, é por isso que eu falava, eu entendi o porquê que eu entendia muito bem as explicações, eu não conseguia entender quando eu lia, porque eu assim, quando eu leio uma coisa, se eu ler 10 vezes, eu entendo 10 vezes diferente. Então, hoje não, eu tenho uns trabalhos que a gente faz, né, aliás tem vários atores que são disléxicos. Você já falou no seu filho algumas vezes e não falou o nome dele. Iago de Castro. Você só tem um? Só tenho o Iago, vai fazer 20 anos em dezembro. Então você é casada ou não? Não, eu sou separada, vai fazer 2 anos, um ano e 10 meses já que eu sou separada. Fiquei casada há 20 anos, eu me casei com entre 28 e 29 anos, tive meu filho com 30 e fiquei casada uns 20 anos. Casada não, união estável, eu nunca fui muito assim de... Eu não fui criada assim com... Não. Ah, não? Não. Aliás, eu achei que eu nunca nem fosse casar. Nem na igreja? Nem na igreja. Eu sou solteira perante a lei, né? Ah, que bom. Eu falo pro meu filho, eu sou mãe solteira. Quando ele foi se alistar, ele falou assim, nossa mãe, será que eu vou servir? Eu falei, você não vai servir por 3 motivos. Eu falei assim, você é asmático, o primeiro. Segundo, você é filho único, homem, filhinho único. E terceiro, você é filho de mãe solteira. Então, se esses 2 não funcionar, eu vou lá e falo pra eles, é filho de mãe solteira, pode largar meu filho. Embora o pai queria que ele servisse, vai servir e tal. Ele está com quantos anos hoje, seu filho? Ele vai fazer 20, dia 21 de dezembro. Um moço, né? Já. Maravilha. Enorme, enorme. É meu companheiro. E na questão do trabalho, você disse que nunca foi de ficar em emprego, ou você então... Eu nunca fui, não de ficar em emprego, eu nunca fui empregada, porque nunca quiseram me empregar. Isso. Então eu sempre tive que trabalhar por conta. Você teve uma atividade autônoma. Sempre tive que trabalhar por conta. Então, conseguiu sobreviver. Sim. Né?
O que você faz hoje exatamente? Hoje eu sou designer gráfico, tenho uma empresa de brindes e comunicação visual. É o que eu trabalho e faço alguns bicos por aí, de uma coisa ou outra e tal. Então, o que me chama, eu tenho habilidade para tudo. Então as pessoas acham que eu sou dondoca, mas eu sou não. Eu sei fazer bastante coisa, inclusive mecânica e tudo mais. E como é que foi a sua... Agora eu vou dar uma cutucada aqui, viu, diretor? Como é que foi a sua chegada aqui para fazer aquele seu programa muito... De tudo um pouco? É. Então, eu vim num programa da doutora Márcia, né? Vim fazer uma entrevista com a doutora Márcia. Eu já fazia lives, né? O pessoal me conhecia das lives. E aí eu vim fazer um programa e o Nelsinho chegou, conversou comigo, eu achei interessante. E até queria, o projeto era até fazer de tudo um pouco, mas eu ia voltar um pouquinho mais para a parte empresarial, né? Para os empreendedores. Fazer um pouquinho de fofoca, que o pessoal gostava, mas também puxar um pouco dessa parte dos empreendedores. E nas minhas lives eu comecei divulgando meu trabalho. Aí o pessoal entrava na minha live e publicava algo sobre a empresa deles, como uma divulgação. Aí eu sentia a necessidade do pessoal divulgar. E entravam também, tanto para divulgar as empresas e para ouvir as músicas que eu colocava durante as lives, né? Mas o Facebook, lógico, não permite muito. Mas era legal, eles ficavam trocando ideias e tal, eu sempre conversando, que eu sou bem povão mesmo, converso na língua do povo. E a dislexia também me dá isso, né? Uso umas ausências assim de palavras e aí eu extrapolo alguma coisa e assim vai. Então, essa questão de trabalho hoje, né, é uma questão muito preocupante, porque a gente vê aí a juventude praticamente sem expectativa de exatamente ter um emprego, né? Sim. Registro, carteira. Realmente o país está atravessando aí um desemprego muito grande. Hoje se fala muito em empreendedorismo, né? Sim. Então, na sua concepção, o que você aconselha esse pessoal jovem que está vindo aí? O que você aconselha para eles no sentido de realmente eles poderem ter uma atividade, não digo para ficar rico, mas uma atividade que ele possa criar, né, empreender e ter um sustento razoável para poder sobreviver. Na verdade, um sustento até para ajudar a terminar os estudos Sim. e tal, e se colocar no mercado. O problema é que hoje, para você se empregar um jovem de 18 anos, eles pedem muita coisa, experiências. Como assim, se hoje só pode trabalhar a partir dos 16 anos, pedir certos tipos de experiências, qualificações?